Vandir Vilar é colecionador de discos, tem um dos maiores acervos de discos do Brasil, que se difere por ter uma variedade de formatos analógicos, 78 RPMs, vinil de várias rotações, papelão, metal e até mesmo de cristal, somando mais de 30 mil discos de 71 países, épocas e estilos. É proprietário do maior acervo particular de documentos relacionados à memória do RN, fotos desde 1860 até hoje, periódicos, gravuras, mapas, além de imagens em negativos, em vidro e película. Possui a maior biblioteca de autores do RN. É bibliófilo com ênfase em publicações brasileiras. Possui um dos maiores acervos de periódicos do Nordeste. É editor, possui 2 editoras. A Azimuth, pioneira no Brasil por editar apenas autores póstumos locais. Em funcionamento desde 2006, com a primeira publicação em 2008. Em 2019, criou a Tábua de Maré, editora especializada em cinema e teatro. É bibliotecário, formado pelo UFRN em 2015. Vandir lança seu primeiro livro, que se chama Salviano Cavalcante de Paiva. Quem foi Salviano e qual a importância dele para o Rio Grande do Norte? Michele, primeiro eu quero agradecer muito você aqui, sabe? Acho que você está mudando muito a cara, literalmente, de como se faz telejornalismo em Natal. Acompanho esse trabalho lá na TVU, que é a nossa trincheira de resistência do audiovisual no Rio Grande do Norte, a primeira TV do Rio Grande do Norte, inclusive. O Salviano ele faz parte de uma lista muito seleta de norte-riograndenses, porque o Salviano saiu do estado, teve exponencialidade em nível nacional, mas ele sempre manteve contato com o Rio Grande do Norte. Então eu posso citar assim, pessoas como Rodolfo Garcia, que foi um historiador com ênfase no Brasil colônia. Ele saiu do Rio Grande do Norte, teve exponencialidade em nível nacional, foi diretor da Biblioteca Nacional, membro da Academia Brasileira de Letras, mas nunca mais teve contato nenhum aqui. Tobias Monteiro, grande historiador do Brasil Império, também nunca mais esteve aqui. Angione Costa. Mas o Salviano faz parte de uma lista que figura Peregrino Júnior, Seabra Fagundes, pessoas que saíram do estado, venceram, mas sempre se lembraram de onde vieram. Então Salviano, assim, eu posso dizer que ele é um herói, porque ele nasce numa família rica, mas com o crack das bolsas de valores em 1929, né, a crise de 29, a família dele entra em declínio financeiro terrível, e o Salviano, que era um menino burguês, acaba virando um menino pobre. E ele não teve a mesma sorte do presidente Café Filho, porque o Café Filho ele foi auspiciado quando era criança pelo pastor Jerônimo Gueiros, que custeou a sua educação. Então Salviano teve que estudar aqui em Natal, à época com ensino gratuito, mas ele teve que tomar uma decisão, ou saía do Rio Grande do Norte para tentar alguma coisa fora, ou ele ia ser só mais um. Mas o Salviano, desde criança, ele sempre mostrou que ia ser uma pessoa diferente, né? Porque ele já tinha um jornal aqui em Natal chamado Gato, quando ele era criança, que era o primeiro jornal do Nordeste de quadrinhos. Ele já projetava cinema em casa. Então Salviano é, antes de tudo, um herói, um homem muito importante para a crítica cinematográfica brasileira, com certeza o crítico mais polêmico que o Brasil teve, mas também ele figura numa lista vergonhosa de norte-riograndenses, muito exponenciais fora, que aqui não são mais conhecidos por ninguém, infelizmente. E como foi esse processo da pesquisa? Como que você deu início a essa trajetória, né? Que uma pesquisa a gente sabe que demanda um tempo. Como que foi para você iniciar essa pesquisa sobre o Salviano? Michele, sem querer fazer um trocadilho estúpido aqui, mas o Salviano foi literalmente um incidente de percurso. Em 1999, eu era piloto de kart, já corria de kart aqui em Natal há alguns anos, e eu sempre tive aquele desejo de ir para São Paulo, né, para conhecer Interlagos, fazer aquele turismo automobilístico e começar as minhas ramificações, porque eu queria seguir carreira no automobilismo, queria correr de Fórmula 3, então achava que aquele momento era um momento muito interessante para fazer isso. E eu já era um piolho de sebo desde os 12 anos de idade, desde 1997. Então, em 99, eu tinha 14 para 15 anos, passava o dia todinho no sebo, faltava aula para ir no sebo, desculpe mamãe dizer isso, tá sabendo agora. E eu tinha até conversado com a diretora da escola
e foi uma conversa muito longa, muito afável por parte dela. Ela me permitiu que no ano 2000 eu não assisti mais aula, eu só ia para a escola fazer prova. E ela deixou e eu passei por média em todas as disciplinas. Ótimo. Mas então, no mês de janeiro do ano 2000, eu já estava com passagem comprada, com tudo bonitinho, e resolvi ir ao sebo. Eu nem devia ter ido lá naquele dia, porque eu ia fazer isso quando eu voltasse, né? Ia ter todo o tempo do mundo livre, já que eu ia ser um aluno vagabundo, né? E aí, quando eu chego no sebo, eu vejo essa revista aqui, que era uma revista publicada pelo Instituto Nacional do Cinema. Aí quando eu abro, eu vejo A Arte de Ser Amado, uma crítica assinada por um tal de Salviano Cavalcante de Paiva. Veja, no ano 2000, eu tinha um acervo relativamente pequeno ainda, eram 1000 livros de autores do Rio Grande do Norte. Eu já colecionava livros de autor do Rio Grande do Norte, já me interessava por isso desde criança, porque a minha família é uma família de escritores, né? Desde o meu tetravô, que é o primeiro genealogista do Rio Grande do Norte, publicou um livro em 1893, que é o primeiro livro que eu editei pela Azimuth. Então, Vicente de Lemos, que é o idealizador do Instituto Histórico, e pelo lado paterno, o tal de Ariano Suassuna, também, que era um escritor razoavelmente conhecido. Então, eu era maníaco por ir ao sebo para, primeiro, fazer o resgate familiar, né? Porque só a família Vanderlei deve ter uns 30 autores, né? E eu já colecionava a revista Manchete, Vamos Ler, O Cruzeiro, Cigarra, porque eu tinha um fetiche. Eu pensava assim, se eu fosse para o sebo comprar livro, eu ia saber quem era aquele autor? Não. Ia ler a obra dele. Se tivesse uma fortuna biográfica, alguma coisa, eu saberia quem era. Mas com a revista me dava uma amplitude muito maior de nomes. Uhum. E aí quando eu vi aquele nome Salviano Cavalcante de Paiva, eu achei o nome muito comprido, muito estranho, Salviano Cavalcante de Paiva. Quem será, né? Quem será? 3 nomes, para mim era Carlos Drummond de Andrade, alguma coisa do tipo, né? Então, como a revista de cinema, obviamente, de cara, eu descobri que o Salviano era um crítico de cinema. E eu comecei a perguntar no sebo quem era aquele tal de Salviano, e ninguém sabia. Aí eu atravessei a rua, fui ao Instituto Histórico, que eu já frequentava desde os 12 anos também, para perguntar quem era aquele tal de Salviano, e ninguém sabia. E naquela época, dos 12 anos ainda, eu tinha um passatempo, que era ir ao Instituto Histórico, fazer o que depois eu descobri na Biblioteca Economia, que chama leitura de estantes. Eu ficava olhando os dorsos dos livros, né, as lombadas, e anotando os nomes dos autores e os títulos para eu comprar no sebo. Então, aos 15, a primeira coisa que eu fiz era saber se alguém sabia quem era o Salviano. Ninguém sabia. Então, foram meses procurando, perguntando quem era aquele tal de Salviano, e ninguém sabia. Até que um dia eu cheguei em casa e peguei um livro de um tio avô meu, chamado Antônio Soares Filho, que era um astrônomo, né, muito famoso no mundo, porque ele defendia uma tese que a Terra tinha 2 luas. Inclusive o Walt Disney entrou em contato com ele para roteirizar essa história. Ele foi muito famoso, trocou carta com Albert Einstein, com Joseph Lederberg, que foi prêmio Nobel, né? E aí eu lendo o livro do tio Antônio, que já tinha morrido há 4 anos, era um livro chamado 12 temas, e um dos temas, gêneros do cinema. E aí ele fala, como diz o nosso conterrâneo Salviano Cavalcante de Paiva, num livro Aspectos do Cinema Americano. Eu falei, poxa, conterrâneo? Quer dizer que o Salviano é norte-riograndense e é autor de livros sobre cinema americano? Eu achei aquilo muito estranho, ficava com aquela pulga atrás da orelha, né? Até então você não sabia que ele era potiguar? Não, eu nem sabia quem era o Salviano, né? Para começar. Então, que ele era potiguar foi o plus, foi a cerejinha no bolo. E naquela época não tinha motor de busca, não tinha pesquisa na internet, não tinha essa maciota, como se falava antigamente, né? Que se tem hoje. Então foram meses para descobrir, por acaso, de novo, porque foi lendo um livro de um tio meu em casa, que eu descobri que o Salviano era norte-riograndense, e depois, alguns meses após, eu descobri no sebo, por acaso, o livro História Ilustrada dos Filmes Brasileiros. E aí eu descobri que o Salviano era norte-riograndense. Descobri a quantidade de livros que ele já tinha publicado, porque tem a relação lá dos que ele ia publicar. Uma introdução do Geraldo Edson de Andrade, que foi um grande crítico de arte, contista norte-riograndense, narrando a surpresa de saber que o Salviano era norte-riograndense. Então, foram anos assim, tentando achar alguma coisa do Salviano. E é claro, meu interesse maior não era só no Salviano, porque eu colecionava livro de autor do Rio Grande do Norte. Então, eu queria saber tanto do Salviano quanto dos outros. Então, foram, assim, alguns anos para poder saber quem foi o Salviano de verdade.
Vandir, você falou sobre como foi a sua descoberta sobre o Salviano, que ele era norte-riograndense, que ele escrevia sobre o cinema, mas qual a sua relação com a família do Salviano? Michele, rigorosamente nenhuma. Eu não sabia nada sobre o Salviano, absolutamente nada, um tangente biográfico. Eu não sabia de que família ele era, norte-riograndense. Eu também comecei a suspeitar que, de repente, tinha sido uma família de fora que tinha vindo para cá, ele tivesse nascido aqui. Então, foi uma curiosidade muito grande. Agora, a curiosidade foi aumentando ao longo dos anos, porque eu fui vendo a quantidade de livros que o Salviano tinha publicado. Eu descobri, lendo a revista Manchete e outras revistas, que o Salviano era muito polêmico. Mas foram muitos anos até descobrir a família do Salviano. Descobri a primeira mulher, porque o Salviano depois casou e, enfim, ele teve filhos, mas foram anos até achar a família dele lá no Rio. E a família dele vive lá no Rio, você teve contato direto com a família dele também? O que acontece, eu tinha que voltar um pouquinho no tempo para te contar outra história. Em 2007, eu fui fazer no Rio a mesma coisa que eu tinha feito em São Paulo no ano 2000. Uhum. Só que em vez de fazer o roteiro automobilístico, eu tinha parado de correr em 2006, tinha tentado ir para a Fórmula 3 Sul-Americana, o que não se concretizou. E em 2007, eu fui ao Rio para começar a digitalizar jornais do Rio Grande do Norte, comprar acervos, esse tipo de coisa. E fazer realmente o roteiro institucional da pesquisa, porque meu interesse sempre foi Rio Grande do Norte acima de tudo. E eu fui entrevistar o acadêmico Murilo Melo Filho na Academia Brasileira de Letras, e eu tinha levado para o Rio de Janeiro 500 películas fotográficas iguais a essa. Foram películas feitas em 1928 pelo fotógrafo João Galvão, que seriam usadas no livro do Nestor Lima, Municípios do Rio Grande do Norte. E o Murilo, gentilmente, mandou para o meu hotel, onde estava hospedado, um anuário da Academia Brasileira de Letras. E aí eu achei o contato do Nelson Pereira dos Santos. O Nelson me deu o contato de um restaurador que podia fazer a digitalização. E em um ano, conversando com esse restaurador, que chamava Francisco Sérgio Moreira, foi o maior restaurador de filmes que o Brasil teve, eu perguntei por acaso. Já fazia 8 anos que eu queria saber quem era o Salviano, só que eu não encontrava gente de cinema aqui, né? E aí o Chico falou, Vandir, o Salviano foi meu professor na UF, ele e o Moacir Cirne, que é o grande teórico dos quadrinhos do Brasil. Então o Chico foi o meu primeiro contato, né? O Chico fez todas as reproduções do livro História Ilustrada dos Filmes Brasileiros e O Vivo Rebolado. Então o Chico começou a me dar contatos, a dizer quais foram as pessoas que o Salviano tinha conhecido. E aí no ano seguinte eu encontrei um crítico de cinema chamado Elias Zeredo, que é vivo até hoje, e o Eli me deu, assim, indícios de onde eu podia encontrar a família do Salviano. Uhum. O Salviano foi casado, separou, casou depois, e no final da vida ele voltou para a casa da primeira mulher para poder ser cuidado, né? Ele já não tinha mais uma relação marido e mulher. E aí eu descobri que o Salviano tinha um filho, e aí começou a minha história realmente com a família do Salviano, que eu desconhecia até então. Entendi. E quando que você decidiu que essa sua pesquisa, que já vinha perdurando mais de 8 anos, né, desde o início, quando você decidiu que isso poderia ser um livro, isso poderia render além de uma pesquisa, que as pessoas precisavam conhecer a história do Salviano e a sua pesquisa, né, que durou longos anos e você acabou descobrindo tantas e tantas histórias. Assim, em 2008, eu saí de Natal e fui fazer uma viagem um pouco mais longa. Eu fui para São Paulo de novo, para conhecer algumas bibliotecas, e fui conhecer pessoalmente um grande amigo meu que chamava José Mindlin, que era um empresário bibliófilo, muito famoso no Brasil, graças a Deus. E lá naquela visita, eu achava que ia fazer o curso de biblioteconomia na UFRN. É claro, como eu tinha feito já o curso de comunicação, e sabia que ia fazer uma monografia, eu não cheguei a terminar o curso, né? Eu comecei a escrever no Diário de Natal clandestinamente quando eu tinha 12 anos, escrevi até os 21, mas na época estava quebrando a obrigatoriedade do curso, aquela coisa toda, eu resolvi desistir mesmo do curso. E aí eu sabia que ia ter que fazer uma monografia, e a minha mãe sempre disse que eu gosto de colocar o carro à frente dos bois, então eu sabia que o Salviano já tinha convivido com pessoas que estavam com 80, 90 anos, então eu tinha que correr contra o tempo. Então eu comecei a fazer a pesquisa para minha monografia 2 anos antes de entrar no curso, né? Eu prestei vestibular em 2009, passei, e aí já no decorrer do curso
eu já viajava para o Rio todos os anos para gravar depoimentos e tal. Então sabia que uma monografia eu ia fazer. Eu só não saberia como. Se era uma parte biográfica, se era uma parte bibliográfica, se eu ia analisar o Salviano como crítico. E aí foi um caminho natural. Apresentando a monografia, logicamente, eu ia querer aumentar e publicar em livro, né? Então, de 2015, quando eu me formei, até 2019, eu continuei a pesquisa, que, graças a Deus, saiu em livro no ano passado, 2019. E como é que você decidiu o título do livro? Eu estava um dia lá no Rio, conversando com um amigo chamado Alberto Chatovski, que é o cara que começou o Cine de Arte lá no Rio, e ele me perguntou como é que seria o título do livro, né? E aí eu pensei, bom, o Salviano foi um cara muito polêmico, foi o maior inimigo que o Glauber Rocha teve, mas ele era um cara muito polímata. O Salviano escrevia sobre muita coisa, ele escrevia sobre cultura africana no jornal, música, sociologia, filologia. A obra do Salviano é muito diversa, as obras que ele deixou também são muito diversas, né? Mas eu acho que falou mais alto o lado bibliotecário, né? E aí eu pensei, como a gente está na época das buscas na internet, em bases de pesquisa, eu tive uma sacada. Falei, bom, se eu colocar o título do livro Salviano Cavalcante de Paiva, se alguém procurar sobre o Salviano no motor de busca, ou procurar o livro do Salviano numa base de pesquisa, numa base de dados, numa biblioteca, vai achar o livro do Salviano e o meu. Então, foi uma sacada assim que me deu. Sem subtítulo, para as pessoas também terem a curiosidade de saberem quem era o Salviano. Então, a capa, que é uma foto que eu peguei lá no Arquivo Nacional, mostra assim, ensinou uma máquina de escrever, papéis. Então, quis também criar essa curiosidade de saber quem é esse personagem. Realmente a capa ela fala muito, né? Há o ditado que as pessoas compram o livro muito pela capa também, né? Julgam o livro pela capa também, Exato. né? Exatamente. E o que te levou a criar mais uma editora, que você que já tinha a Azimuth e agora a Tábua de Maré? Como que você resolveu ter uma nova editora? Assim, a Azimuth, para quem não conhece, como eu já colecionava livros de autores do Rio Grande do Norte desde cedo, e já tinha aquela coisa de livros, colecionar livros raros também, muita gente me cobrava o fato de as pessoas não terem acesso à minha biblioteca, mesmo sendo na minha casa. Tem a questão da privacidade, da minha mãe, da minha avó, que morreu há alguns anos. Então, eu pensava, eu quero trabalhar com livro de qualquer jeito. Eu nem sonhava em fazer o curso de biblioteconomia ainda, então eu falei, vou criar uma editora. Mas eu queria criar uma editora que tivesse uma linha editorial e diferente de tudo o que existia aqui em Natal. Então eu falei, o que é que nenhuma editora fez até hoje, né? Aí eu pensei e falei, bom, já que eu tenho, na época eu já tinha pelo menos 13, 14 mil livros de autores do Rio Grande do Norte de várias épocas. Então eu falei, vou criar uma editora que publica só autores mortos. Eles não vão me dar trabalho, não vão encher meu saco, estão em domínio público, então não vou ter problema com família. Eu vou ter um manancial da minha própria árvore genealógica, que são os autores da minha família, né? Tanto é que eu comecei publicando um livro do meu tetravô, um livro de 1893, né? Meu tetravô morreu em 1917, então já estava em domínio público, né? Então a Azimuth tem esse nome, quer dizer, o caminho em árabe, porque era uma proposta totalmente diferenciada. Só que muita gente no Rio de Janeiro, me conhecendo, sabendo as minhas loucuras por papéis antigos também, eu via na casa de diretores, roteiristas, trabalhos inéditos. E o pessoal dizia, Wandir, nenhuma editora dá a mão, existem monopólios nas livrarias, existe toda uma máfia que não deixa a gente entrar lá. Por que você não cria uma editora para ajudar a gente e tal? Eu falei, já que eu vou publicar um livro de Salviano, que não pode ser publicado pela Azimuth, porque eu sou um autor vivo, né? Então, eu pensei no nome Tábua de Maré, porque Tábua de Maré não é uma coisa associada a cinema, o que é uma coisa também que desperta muita curiosidade, né? Por que Tábua de Maré? O Salviano tem um texto fantástico que ele publicou no Correio da Manhã, cujo título é Livro, Esse Derrotado no Brasil. Então, o mercado editorial, uma tábua de maré, né? Que na prática... É verdade. Eu falei, bom, eu vou publicar o primeiro livro, vai ser um livro de luxo, papel couché, colorido, sem aquela coisa de fazer economia. Eu, usando o jargão popular, vou botar para quebrar. Eu só acho que a Tábua de Maré poderia ter publicado um autor melhor. Acho que começar com o Wandir Vilar não é muito legal, mas... Então eu fui para o Rio, já conversei com muitos diretores, com roteiristas, e a ideia é, 2020 em diante, publicar alguns livros, mas para colecionadores mesmo.
Você tem um acervo, além da questão da sua das suas editoras, né? O seu acervo de discos, que é um dos maiores do Brasil, se não o maior, enfim. Mas também tem a parte documental. Você tem um acervo de periódicos, de registros memoráveis da história do Rio Grande do Norte. O que você conta sobre a questão da documentação, da preservação documental, né? Veja só uma coisa, a minha coleção de discos está muito longe de ser a maior do Brasil, porque eu conheço gente que tem 1 milhão de discos, então para 30 mil a diferença é enorme. Realmente o que difere a minha coleção das que eu conheço é a variedade de países, né? Porque eu tenho um amigo que é colecionador em São Paulo, que o propósito dele é ter toda a discografia do Brasil, toda. Então, meu foco não é esse, meu foco é a diversidade mesmo, de gêneros, Tem muita gente que coleciona bossa nova, rock, metal, o gênero. Então, às vezes até tem que explicar, quando eu falo que coleciono um disco de metal, eu tenho que dizer que coleciono um disco de metal, o gênero e o formato metal mesmo, né? O disco de metal, que as pessoas nem sabem o grande público que existe, né? Mas assim, quando eu era criança, eu comecei a visitar a casa das minhas tias-avós. A mais velha tinha nascido em 1909, se eu não me engano. Um tio meu, em 1907, que morava no Rio. E a mais novinha, em 1926. Então, quando eu comecei a descobrir que a minha família tinha uma amplitude de nomes, por exemplo, meu primo Juvenal Lamartine deu direito à mulher votar no Brasil. Então, é um feito, para mim, me deixava repleto de orgulho, né? Com certeza. Mas o meu trisavô, Vicente de Lemos, ele era um pernambucano que veio para cá em 1875, tentar a vida, ele nasceu em 1850, e ele era um cara muito sensível à preservação documental já naquela época. Então, ele idealizou a criação do Instituto Histórico. Mas ele pagou com a vida, porque ele foi ao Rio de Janeiro contratar o Rui Barbosa, que era o maior jurista da época, para advogar pelo Rio Grande do Norte na questão de Grossos, que era uma questão entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, pelo município de Grossos. E o Vicente de Lemos, ele cheirou tanto papel antigo, tanta tinta, que ele morreu colocando sangue pelo nariz e pela boca, depredando o patrimônio dele todo, né? E depois meu outro trisavô, Pedro Soares, também foi presidente do Instituto. Então eu vi que a minha família tinha uma servidão muito grande lá ao Instituto, e eu comecei a pesquisar. Não pesquisar, uma criança, eu ia lá para conhecer o acervo, né? Mas já com o meu caderninho, meu lápis grafite, anotando tudo, para poder comprar nos sebos, porque eu sempre quis ter. Eu nunca quis pedir emprestado nem nada. Então, e você já tinha, desde então, também essa consciência dos sebos, né? De reutilizar, de reaproveitar, de dar continuidade ao livro de uma outra forma, né? Total, porque eu comecei querendo fazer o resgate da minha própria família. Porque eu queria ler autores da minha família e não tinha acesso, né? Então até meu avô materno, Boanés de Soares, ele tem 13 publicações. Até hoje me faltam 2, que eu não tenho. Então, quando eu comecei a frequentar um Instituto Histórico, acho que foi uma decepção muito grande ver que muita gente ia lá para fazer fofoca, não tinha uma produtividade muito grande, que um presidente calhorda tinha se apoderado do Instituto Histórico, o acervo era depredado, a roubalheira que tinha lá dentro, né? Eu, mais velho, cheguei a ver contratos da Prefeitura de Natal com o Instituto Histórico assinados pelo filho do presidente do Instituto, né? Ele desviava dinheiro lá, furtava o acervo e todo mundo fazia vista grossa. Então, quando eu comecei a entrar em bibliotecas, em instituições públicas, eu falei, ou eu começo a colecionar agora e começo a entrevistar pessoas agora, ou então no futuro eu não vou nem saber a história da minha própria família. Então, mais tarde eu descobri que meu tio que morava no Rio criou o aeroporto Augusto Severo. Então, eu tive essa loucura na minha vida, né? Saber que a minha família também ajudou a libertar os escravos no Rio Grande do Norte, né? Toda uma história, uma militância mesmo em favor dos escravos, em educar negros, né? Não libertar jogando eles fora, mas inserindo na sociedade. A minha família comprou muita briga aqui em Natal fazendo isso. Então, acho que o orgulho familiar, que muita gente me condena, dizem que eu adoro ufanar a minha família, sinto muito dizer, gosto mesmo, tá? Morro de inveja. Então, eu comecei a colecionar, mesmo para ter e conhecer os pioneirismos dos autores norte-riograndenses, né? Então, eu queria, no futuro, perpetuar isso. Perpetuar os discos, a fotografia, porque eu comecei a colecionar fotografia do Rio Grande do Norte também, porque eu ia à casa das pessoas e procurava fotos antigas da cidade, eu comprava. Eu, quando corria de kart aqui em Natal, criança, tinha gente que me procurava no cartódromo
Ah, cadê aquele menino que vai aos sebos? Vamos lá em casa. Aí abri um baú, uma caixa. Então, dei muitas viagens perdidas, mas muitas viagens maravilhosas, né? Muita gente da minha própria família condenava as minhas tias-avós por me darem coisas tão raras. Achava que não devia dar na mão de uma criança, mas hoje muita gente entende que as coisas agora estão bem guardadas, né? Fora do poder público da cidade. E aí você também tem uma relação muito próxima com o audiovisual. O que você pensa sobre o cenário audiovisual no Rio Grande do Norte? Eu vou confessar uma coisa aqui, até porque minha mãe vai assistir mesmo isso aqui, mas quando, em 1997, eu fui disputar meu segundo campeonato de kart, o primeiro com equipamentos novos e tal, para disputar o título mesmo, a minha mãe me deu um box no extinto kartódromo de Natal, kartódromo Governador Geraldo Melo. E ela me deu um box, né, com oficina, tudo montadinha, porque ela queria que eu passasse meu tempo lá no kartódromo com as pessoas. E à época ela me deu um dueto, que era uma televisão e um videocassete. E eu estudava numa escola que era vizinha a uma locadora. Então eu levava fitas que eu alugava para exibir no meu box de automobilismo, filmes brasileiros. E como eu sempre fui muito cara de pau, eu já ligava lá em São Paulo, nas lojas, gastava interurbanos absurdos na Inglaterra pedindo fitas, na Itália, na França. Então meu box virou um lugar de exibição de filmes. É claro, de noite, quando todo mundo ia embora, a gente também exibia uns filmes que eu não vou poder dizer aqui quais eram os títulos, mas vocês imaginam, né? Lógico, né? Na efervescência dos hormônios juvenis. Adolescência total. Mãe, desculpa, tá? Então, meu box também virou um lugar do audiovisual e eu comecei a gostar muito também de saber sobre a história do cinema aqui. Muita gente contava história, muita gente tinha fita em casa, rolos de filmes amadores. Então, fui comprando aquilo também. Lógico, como o Salviano foi, como eu disse no começo, um acidente de percurso, eu nunca imaginava que ia pesquisar cinema, eu nunca imaginava que eu ia ao Rio de Janeiro entrevistar diretores de cinema, atores. E além do Salviano hoje, já tem mais 4 pesquisas sobre cinema, né? Então, isso é fantástico, uma amplitude. Eu tenho um livro muito adiantado sobre José Vanderlei, que é um cara que escreveu peça com Mário Lago, com Dias Gomes, e tem 9 filmes no seu currículo, um escrito com Chico Anísio. Então, eu digitalizei muito documento, eu comprei muita coisa de cinema, de teatro, de revista. Então, mas o que eu acho sempre é que o Brasil vai sempre incorrer no erro que o cineasta Gustavo Dal dizia. O Gustavo Dal dizia, grande cineasta, fez o Irá, foi um grande filme que ele fez, Bravo Guerreiro. O Gustavo Dal, ele dizia, é impossível fazer cinema num país que não preserva o que é feito, não restaura, não exibe e não difunde. Então veja, vários países do mundo não têm salas de cinema, como a gente conhece, porque a escola faz esse papel, as universidades fazem esse papel. Então tem salas de cinema, tem drive-ins, que agora estão voltando por causa da pandemia, mas o Brasil não faz o dever de casa ainda do começo do século XX. Então nós não temos repositórios decentes, temos uma cinemateca fechada agora, com risco iminente de incêndio. E Natal exibe filmes desde 1898, existia um projeto para fazer um museu da imagem do som na década de 60, no governo Aloysio Alves, não foi feito. O acervo da TVU, você trabalha lá, eu tentei digitalizar várias vezes, inclusive o Memória Viva do Salviano, que me permitiu fazer o livro. Eu quero agradecer aqui publicamente a jornalista Bernadette Lago, que me deixou tirar a fita de lá com autorização por escrito para poder digitalizar. Então, existem pessoas sensíveis como ela, que também fez documentário, né, sobre a Glorinha Oliveira. Agora, as coisas aqui em Natal são muito esparsas. Cada um liga um celular, faz o seu trabalho e não existe uma aglutinação, não existe fomento. Muita gente lá no Rio me perguntou por que aqui em Natal não tem um curso de cinema. Eu só posso responder rindo, né? Então, nossa preservação documental inexiste. As pessoas não brigam por isso, não brigam pelas praças públicas, como fomento de livro, como fomento de cultura popular. Então, existe uma preguicite aqui em Natal. Eu quero deixar aqui registrado um depoimento. Eu consegui com Praia Shopping aqui em Natal, um shopping muito bem frequentado, amplo, arejado, com público essencialmente de gente de fora, para fazer uma feira de editores. A diretora do shopping ia nos dar estandes de ponta e uma loja para poder fazer debates com autores, né? E os editores simplesmente não apareceram na reunião. Nossa. Porque existe, para eles, uma coisa que é legal,
quer ficar pedindo atenção, palco, microfone, dizer que são militantes. Agora, na hora de arregaçar a manguinha, infelizmente, a preguiça fala mais alto, a incompetência. Então, você querer cobrar que as pessoas leiam sem você fazer a sua parte é praticamente impossível. Então, eu tenho um orgulho de dizer que dos 20 e poucos livros que eu publiquei pela Azimuth, 21, se eu não me engano, 20 foram feitos com meu dinheiro, 100%. Um ia ser dividido, mas eu realmente resolvi assumir um pouco mais do que a metade para poder ter uma tranquilidade. Inclusive, esse livro está sendo reeditado agora, Retalhos do Meu Sertão, com 3 capas diferentes. O primeiro livro da Azimuth, com 3 capas diferentes. E o livro de Salviano, bom, eu não quero nem fazer a contabilidade do que foram 19 anos de pesquisa, porque é impossível, né? Um livro desse na gráfica custou R$14.000, do meu bolso. Então não tem edital, não tem mendicância, não tem rabopresismo, porque aqui em Natal tem muito isso, a pessoa fica devendo favor a político. Então, assim, o futuro do audiovisual no Rio Grande do Norte é pior do que eu vejo no Rio de Janeiro e São Paulo. Porque lá existe material para destruir, existe muito material ainda, mas aqui em Natal é uma história que praticamente não existe. E aí, falando sobre a questão do cinema, você já adiantou que tem algumas pesquisas que já estão bem adiantadas. Você pretende fazer uma nova publicação, um novo livro com base nessas suas pesquisas? É assim, o livro do Salviano, eu tenho que registrar isso aqui, graças a Maria do Rosário Caetano, está sendo um sucesso tremendo. A Maria do Rosário Caetano é uma pesquisadora de cinema, ela divulgou meu livro nas redes sociais e já vendi muita coisa. Então, em 2023, no centenário de Salviano, eu quero publicar uma segunda edição, também algumas traduções em espanhol, em italiano, e quero fazer uma edição em braille, porque era meu sonho. Eu conheci o Instituto Benjamin Constant lá no Rio, uma pesquisa que eu fiz, e realmente eles são heróis, sabe? Existe muita falta, muita carência de audiolivro, livro em braille, livro inclusivo, livro para pessoas de baixa visão. O Brasil está muito atrasado. O Brasil não fez o dever de casa do século XIX. Libertou os escravos, jogando ao relento, e jogou a população ao relento também. Nós não investimos em cultura. Nós temos ensino primário desde 1827. Não se cria o fomento na base. Então, eu também pretendo fazer o livro do José Vanderlei, que é um cara importantíssimo no teatro. Ele é roteirista da primeira e única opereta do cinema brasileiro. Chama Cabocla Bonita, um filme que é de 1935. E fez filmes com Oscarito, Grande Otelo, né? É uma figura importantíssima. Escreveu com teatro com Geisa Boscoli, né, que é sobrinho da Chiquinha Gonzaga. Escreveu com Dias Gomes, com Mário Lago, Daniel Rocha, Mateus da Fontoura. Então ele escreveu com pessoas de épocas muito diferentes, né? Tem um sonho de escrever um livro sobre o William Cobbett, né? Tatiana Cobbett, né? A filha dele, que é casada com o jornalista Paulo Marcum. Entrei em contato com ela, queria muito fazer um livro sobre ele. E tem algumas outras pesquisas sobre cinema que estão engatinhando, eu prefiro não falar agora. Certo. E você, como pesquisador de cinema, morando no Rio Grande do Norte, morando em Natal, comparado aos grandes centros, né, do país, como que é esse papel de pesquisador de cinema, morando num estado do Nordeste, comparado às outras cidades, ainda uma cidade pequena, com relação aos grandes centros? Como é esse papel de pesquisador de cinema morando no RN? Eu acho que você cometeu a gafe mais fortuita de todas da minha vida, que se referir a mim como pesquisador de cinema. Eu não sou um pesquisador de cinema, eu sou um pesquisador de memória do Rio Grande do Norte. Eu sempre vou escrever memória do Rio Grande do Norte, e se eu escrever sobre alguém do cinema, é alguém que tenha nascido no Rio Grande do Norte. Mesmo que só tenha nascido e ido embora, mas o meu compromisso é com a memória do Rio Grande do Norte. E eu acho que eu só consegui escrever o livro do Salviano e outras pesquisas, acho que até por uma pena assim, dos pesquisadores que pesquisam cinema mesmo há 50, 60 anos, e terem um pouco de complacência comigo e entenderem que Natal realmente é uma cidade vergonhosa. Pela história que tem, por tudo que já teve. Natal, em 1961, teve o primeiro encontro de escritores de um estado no Brasil. Então veio gente do Brasil todo, Jorge Amado, Dina Silveira de Queiroz, Eneida. O Rio Grande do Norte tem muitos nomes na literatura que já podiam estar no cinema, com adaptações fantásticas. Mas Natal é uma cidade muito vergonhosa. E lá no Rio, toda a alegria que eu não tenho aqui em um ano, em 2 semanas eu tenho por lá, porque as pessoas me recebem de braços abertos, me amparam assim com as minhas pesquisas. Muito comum a gente pegar o telefone
e ligar para as outras pessoas. Teve até um caso curioso, de eu pesquisando sobre José Vanderlei, ele escreveu uma peça chamada Cão de Fila, que foi interpretada pelo Fernando Torres, né, que era casado com a Fernanda Montenegro. E eu descobri o telefone da Fernanda Montenegro e achava que ela pudesse ter alguma coisa sobre essa peça. E um amigo meu falou, Vandia, não precisa não, eu já liguei para ela e falei sobre você. E ela falou que não tinha nada, infelizmente, mas no Rio tem isso. As pessoas pegarem um telefone, ligarem para as outras. De colaborar, né? Total. Ter a empatia com o outro no sentido de auxiliar, de ajudar. Né? O Rio é uma cidade que só quem vive o meio da cultura sabe. Eu até faço um outro registro aqui importantíssimo, porque quando alguém me pergunta qual é o futuro do audiovisual no Brasil, eu sempre digo, hoje tem uma democracia muito grande. Cada um pode fazer alguma coisa. Mas lá no Rio, eu posso dizer que existe um herói do cinema brasileiro chamado Cavi Borges. Porque o Cavi Borges, ele criou uma locadora de filmes no Brasil, numa época que todo mundo já estava jogando fita, e até DVD ninguém queria mais saber de ter a locadora, né? Então ele criou uma locadora lá no bairro do Humaitá. Ele criou um fomento, um ponto de encontro de cineastas e estudantes de cinema. Ele passou a comercializar filmes, ele começou a distribuir, começou a resgatar filmes antigos e ele produz, né? Ele fez agora o Cidade de Deus 10 anos depois. Então ele é um cara que não para. E a Cobal do Humaitá é o lugar onde cineastas se encontram. Então passava lá às vezes, encontrava o Nelson Pereira dos Santos conversando com alunos, o Luiz Rosenberg Filho, o Maurício Capovilla, o Neville de Almeida. Então, e no Rio tem essa mágica, sabe, o Cacá Diegues também. Pessoas simples, que não tem aquela empáfia, que muitas pessoas acham que é maravilhoso no começo ter o snobismo e depois pagam um preço muito grande por isso, né? Porque o meio é cruel, sabe? Não existe incentivo. Então, no Rio, tem gente como o Luiz Carlos Lacerda, que me deu uma entrevista para o Salviano e para outra pesquisa, já está completando aí 55 anos de cinema. Então, tem gente que faz até morrer, porque ama esse negócio louco e doente que a gente tem no sangue, que eu me contaminei um pouquinho. Mas eu também tenho vontade de produzir alguns áudios visuais, né? Eu tenho vontade de fazer um filme animado sobre o Lira de Poti, que é um livro do meu bisavô Antônio Soares. Eu tenho vontade de fazer algumas coisas, adaptar a literatura do Rio Grande do Norte para o cinema. Agora, eu nunca quis ser diretor e nunca quis ser ator, então por isso que eu sofro menos, né? Mas pesquisar no Brasil é quase impossível. Você falou que já adiantou para a gente que 2023 você pretende fazer uma nova edição do livro do Salviano. Além dessa segunda edição, tem mais uma outra intenção com relação a Salviano? Talvez virar um produto audiovisual ou algo similar? É muito triste dizer isso, porque quando eu descobri a família do Salviano, no começo, a dona Regina Paranhos, que foi a primeira mulher dele, foi muito solícita comigo, e o filho do Salviano também. Só que quando eles me levaram na casa do Salviano, quando o Salviano morreu lá em Maricá, o que eu vi era uma cena de terror, né? Eu vi um compartimento no fundo da casa, sem porta e sem janela, e o acervo do Salviano, o que restou, sendo consumido por traça e fungo, né? Uma outra parte foi levada para o Museu da Imagem do Som, graças ao escritor José Carlos Monteiro, e a outra parte o filho do Salviano jogou nos sebos. E eu tenho certeza que a obra do Salviano está condenada. Eu acho que nada do Salviano vai ser reeditado, nada do que ele escreveu, nada de inédito vai ser publicado mais, a não ser em 2070, quando a lei de direito autoral deixa a obra do Salviano em domínio público, né? Então, assim, eu fico muito feliz pela exponencialidade do Salviano fora do país. Fico muito feliz pela curiosidade que o pessoal está tendo. Você ainda consegue achar livros do Salviano na internet, baixar. Tem um livro dele chamado Cinema Brasiliano, que infelizmente custa 400, 500 reais, então não é um livro de muito acesso. Consegui por acaso, inclusive. Mas é muito gratificante saber que o norte rio-grandense tem tanto peso fora do Brasil, tem peso no Brasil, porque o Salviano sempre foi um crítico respeitado, destemperado, falastrão, combatente, sabe? Não tinha meias verdades. Então brigava com Glauber, mas brigava com os outros. Defendeu muito o Zé do Caixão, o Zé Mojica Marins, pela estética que ele fazia. Agora, o Salviano era um polímata. Acima de tudo, ele escrevia de tudo mesmo. Então, o Salviano criou brigas no Correio da Manhã, por exemplo, por militar a favor dos negros, né? Por colocar poesia, por falar sobre luta de classe. O Salviano teve uma militância no Partido Comunista que depois ele saiu. Então, o Salviano era um cara muito engajado, sabe? Ele lutava pela indústria do cinema.
E eu fiquei muito feliz porque durante a pesquisa eu consegui achar o filme do Salviano, Brasileiros em Hollywood, que agora, graças a Deus, está disponível no YouTube. Então, um filme fantástico, mostrando o pioneirismo dos brasileiros em Hollywood na década de 20. Então, o Salviano é um orgulho na minha vida mesmo. Eu digo sinceramente, sem nenhum tipo de falsa modéstia, eu acho que o Salviano merecia um crítico na sua obra, alguém que reunisse a sua obra, mas ele merecia um biógrafo melhor. Porque, né, veja, o Rui Castro conviveu com o Salviano, o Sérgio Augusto também, e foram 19 anos após a morte do Salviano que ninguém escreveu sobre ele. Então, eu fico feliz por ter sido eu, tenha tido a iniciativa, fico feliz por 19 anos de pesquisa ter terminado dessa forma maravilhosa, o livro sendo muito procurado no Brasil, já mandei para vários estados do país, graças a Deus, mesmo sendo um eterno boicotado aqui em Natal, a imprensa, graças a Deus, não me dá espaço, também nem quero. Fico muito feliz por eu mesmo poder, com você, deflagrarmos esse espaço para poder falar sobre o Salviano independentemente, sabe? Mas o que eu quero é que os jovens descubram o Salviano, leiam o Salviano, através de PDF, Xerox, o que for, entendeu? O Salviano é mais importante do que eu, ele é mais importante do que o meu livro, ele é um vitorioso, é um cara que veio aqui em Natal com o Festival do Escritor Norte-Rio-Grandense, ele criou o Fest Natal. Então Salviano não foi aquele cara que passou 60 anos no Rio e esqueceu de Natal. Ele esteve aqui, veio fazer seminários de cultura nordestina. O Salviano sempre dizia que era nordestino. Em todos os livros ele fala que é de Natal. Ele tinha uma militância social incrível aqui na cidade também. Ele evocava Norte Rio-Grandense no Correio da Manhã, Oriano de Almeida, grande pianista, Homero Homem. Então Salviano era um farol do Rio Grande do Norte, no Globo, no Correio da Manhã, em todos os grandes jornais que ele passou, entende? Então eu fico feliz pelo interesse do Salviano ter começado, fico muito feliz pela procura aqui em Natal também, de muita gente querendo saber quem é o Salviano. Realmente o livro é um livro caro, custa R$100, então não é um livro acessível a todo mundo, mas eu espero sinceramente, o livro está sendo depositado também independentemente nas instituições públicas aqui, então quem quiser ler sobre o Salviano vai ter um lugar que possa sentar para ler gratuitamente. Mas eu quero realmente em 2023 publicar uma segunda edição, tomara que aumentada. Quero publicar em várias línguas e quero publicar em Braille também. Meu objetivo com a pesquisa é esse. E eu fico muito também feliz e um pouco vaidoso, tenho que confessar isso também, porque geralmente o que é um TCC, no curso de graduação de uma universidade? É aquele trabalho de 30 páginas que a pessoa deposita depois que terminou o curso e acabou. Entende? Então, eu briguei um pouco lá no departamento pedindo para que deixassem escrever um pouco mais, porque tinha uma limitação mínima, mas tinha a limitação máxima de páginas. Então pude aumentar o texto, trazer coisas novas para a minha pesquisa e é uma monografia do curso de biblioteconomia, o curso que eu sempre quis fazer, aí publicado em livro e tendo sucesso, que é o que mais me deixa feliz ainda. E um sucesso por causa do Salviano, e não por minha causa, né? Que sou filho bastardo do João Ninguém. E falando sobre a sua profissão, você acha que ainda vale investir em livros como editor, escritor e bibliófilo? Obrigado por chamar editor de profissão, porque tem gente que acha que isso não é profissão. Editor é só um cara recreativo que recreativamente publica livros, né? Então, eu tenho que meter a mão na massa mesmo, porque como os meus autores da Azimuth não estão mais aqui, eu tenho que começar o trabalho do zero, né? E eu sinto o seguinte, o Rio Grande do Norte, em 1914, o governo Alberto Maranhão, tinha 2 bibliotecas públicas em nível estadual. Hoje só tem uma e fechada. Fechada pela pandemia e pela falta de acervo mesmo. Um prédio muito bonito, bem localizado, mas Natal é uma cidade que anda para trás. Sempre está andando para trás. Então, eu sempre peguei meus livros e fui para os interiores vender. Sabe, então, dos 21 livros publicados pela Azimuth, 18 estão esgotados, graças a Deus. Né? Livros bonitos, costurados, estou sempre melhorando. Tive a oportunidade de reeditar livros que eu já tinha editado antes, em um formato melhor, o que me deixa muito feliz. Então, existe ainda nos interiores a busca por livros, por DVDs. Então, enquanto existia um Cavi Borges lá no Rio, que imprime DVDs, e editoras artesanais agora, que está uma febre no Brasil, gente fazendo livros em casa, livros independentes, eu acho que a gente não vai precisar mais se preocupar com livraria. Se as livrarias se submetem a esse tipo de monopólio das grandes editoras, agora eles vão pagar o preço com a pandemia também e com o boicote dos leitores. Porque hoje em dia você pode comprar livro pela internet, livro raro, livro antigo. Então, eu sempre digo, não vale a pena, vale o prazer
publicar. Você sabia que o seu trabalho impresso, essa revista aqui, ó, é de 1967. Essa película que está aqui é de 1928. Então, os livros da Azimuth só foram reeditados porque existia uma mídia antes. Um livro original, livros com 100 anos, com 140 anos. Então, vale a pena sim registrar, vale a pena vender, vale o prazer vender. Agora também vale a pena, muito a pena, brigar pelo espaço público, brigar mesmo para que os livros sejam vendidos, livros antigos a preço de banana mesmo, não é livro barato, porque tem muito livro barato bom. Você pode comprar hoje em dia livros do Dias Gomes por R$2. Você pode comprar Machado de Assis por R$4, entende? E você tem uma amplitude hoje, graças à internet, de comprar autores que eram execrados por serem gordos, negros, favelados. Então, até esse tabu, graças a Deus, foi quebrado. Sabe, o Machado de Assis, que teve a imagem embranquecida hoje, está sendo vista como um negro, gago, pobre, que venceu na vida e criou um dos maiores patrimônios do Brasil, que é a Academia Brasileira de Letras. Não estou falando bem da confraria, mas é um pináculo na nossa cultura. Existe um acervo lá maravilhoso. Nós temos hoje a Alta de Souza sendo pesquisada, a poesia dela sendo vista em vários prismas. Uma coisa que está acabando, graças a Deus, graças a coisas como essa que a gente está fazendo aqui, são pedestais ruindo. Aquelas pessoas que compravam jornalista, que usavam dinheiro para empurrar na garganta das pessoas um status que elas mesmas criavam, hoje esses pedestais estão ruindo também. As pessoas estão revendo conceitos, estão relendo autores, e graças à mídia física. É fantástico, Michele, uma coisa. No livro do Salviano, eu reproduzi todas as capas dos livros que ele fez, porque, veja, os artistas visuais, os capistas, hoje, eles não são tão conhecidos assim. Então, pude falar sobre o Jameson, que é o cara que fez a capa do Gangster no cinema, que é um cara que fazia os cartazes da Atlântida, entende? No Operação Verso, o William Kerr, que é um cara que começou a prática de surf no Brasil, que era gravurista, xilogravurista. Então, essas informações vão se perdendo também. Então, o livro, ele traz uma amplitude muito grande de informação. Eu tenho vários livros lá em casa, de autores estrangeiros, que eu comprei por causa do tradutor. Eu tenho livros traduzidos pela Raquel de Queiroz, pelo Genolino Amado. Então, autores, até o próprio Salviano, né, que também é tradutor. Então, o livro ele traz uma amplitude muito grande, informações visuais na capa, sabe? Você pode pegar uma capa de um livro e atrelar sobre um artista, uma estética. Então, o livro, para mim, além desse conglomerado de informações, é uma mídia durável. Eu tenho livros lá em casa que tem 200 anos, 300 anos. Eu tenho incunábulos de 400 anos lá em casa. Uau. Então, e a película também, ela dura. É como eu falo, eu tenho chapas lá em casa de 1860, de 1920. Um dos meus passatempos preferidos quando eu era criança era pegar o veroscópio do meu trisavô Vicente de Lemos e colocar chapinhas de arqueótipos de Natal da década de 10. Então, veja só como era inusitado para uma criança. Então, o audiovisual ele é impregnado em mim até a alma, sabe? Então, o Salviano foi o melhor acidente de percurso da minha carreira automobilística. E falando sobre o seu futuro, o que você planeja para o futuro e ainda mais desse cenário de pandemia que nós vivemos atualmente? A gente não sabe ainda por quanto tempo a gente vai ficar nessa situação, mas você já planeja o futuro? Você pensa no que fazer? Assim, minha mãe é testemunha disso. Eu sou um cara imediatista. Nada para mim é para depois, é para amanhã, é para o futuro, tudo é para agora. Quando eu quero uma coisa, tem que ser na hora. Então, eu morei numa casa na Avenida Afonso Pena, aqui no Tirol, durante 30 e poucos anos. Agora a casa está à venda e eu tenho que tirar todo o acervo de lá, né? A casa tem 14 quartos, eu ocupo 6 com o meu acervo que eu tenho que tirar. E os discos de cera realmente vão me dar um trabalho fantástico para sair, né? Eu estou esvaziando a casa e eu tenho que comprar alguns imóveis que possam comportar esse acervo. E aí, com essa democracia do audiovisual de hoje, eu pretendo um dia poder falar do acervo, mas não aquela coisa idiota, eu tenho isso aqui é raro, não. É divulgar os autores do Rio Grande do Norte, porque lá em casa não tem pedestal, não tem suporte. Todos os livros ocupam o mesmo espaço. Todos são autores do Rio Grande do Norte. Todos. E os do Brasil também. Eu faço asepsia, Brasil e Rio Grande do Norte, tá? Porque o Rio Grande do Norte é o meu país particular. Podem morrer de inveja, tá? Então, quando a Maria do Rosário disse que o livro do Salviano é um livro excessivamente provinciano, é mesmo e acabou, tá?
amo o Rio Grande do Norte, sou norte-riograndense e quem não gostar se dane, que eu vou continuar sendo, tá? Foi aqui que eu nasci, a minha vida é aqui, é por esse estado que eu vou brigar. São 167 municípios que batem no meu peito. E vou morrer por todos eles, vou viver por todos eles. Então eu quero tirar tudo e quero divulgar. Eu quero divulgar o autor, né? Infelizmente agora eu sou então eu estou poluindo um pouco a minha biblioteca também, mas eu quero divulgar os livros, quero divulgar os 78 rotações. Hoje em dia um jovem nem sabe o que é um 78 rotações, não sabe que existia o disco de papelão, né? Tem vários discos de papelão lá em casa, inclusive tem um cara chamado Roberto Carlos, não sei se você já ouviu falar, né? Um cantorzinho aí que tem por aí, disco de cristal. Então fantástico poder divulgar tudo isso, né? Divulgar discos de autores, de cantores norte-riograndenses, bandas norte-riograndenses. Então eu pretendo dar uma vazão de tudo isso. E é claro, longe do dinheiro público, que eu tenho nojo, eu tenho alergia, eu tenho tudo que você puder imaginar. Vandi, você fez algumas críticas com relação à cidade do Natal, a algumas ações e atitudes populares mesmo, não só do poder público, mas também da sociedade, enquanto a falta de resgate à sua história e a preservação dessa sua história. Você guarda algum tipo de mágoa, mesmo sendo um norte-riograndense com muito orgulho, né, fervoroso às suas raízes? Você tem algum tipo de mágoa do seu estado ou da sua cidade com relação a atitudes e ações? Bom, eu sempre costumo dizer uma coisa, mulher só apanha de marido porque continua casada com ele, né? Então quando você se divorcia, acaba a violência. Eu me divorciei de Natal, sabe? Eu sou um cara que desde criança sempre fui procurado, adolescente aliás, para mostrar acervo, esse tipo de coisa. Então eu nunca precisei correr atrás disso, pelo contrário, eu fugi disso. Isso sempre criou um ressentimento muito grande de pessoas comigo. Falar o que eu quero, eu não devo nada a ninguém, eu tenho uma carteira de trabalho em branco, eu nunca trabalhei para ninguém na minha vida, eu vivo dos aluguéis dos meus imóveis, graças a Deus meu avô deixou para mim, então eu tenho muito orgulho de dizer que eu não devo nada a ninguém mesmo e eu não sou um concurseiro. Sabe, graças a Deus, eu via no curso de biblioteconomia muito claramente a gente queria trabalhar através de um concurso público, mas estava se lixando para livro. Eu digo uma coisa, eu comecei a escrever no diário aos 12 anos, comecei a ter nojo do jornalismo desde cedo. Comecei a frequentar sebo e ter nojo de muita gente que frequentava lá também. No Instituto Histórico a mesma coisa, que é o legado da minha família, sabe? Mas eu acho que uma cidade tem os dirigentes, os governantes que merecem. Infelizmente, um calhorda que financiou a ditadura no Brasil e é homenageado com uma praça aqui em Natal. Lamentavelmente, é assim que Natal valoriza a sua história. Mas eu tenho que voltar um pouquinho no tempo. Durante 100 anos, o Rio Grande do Norte foi governado por presidentes de província que não eram daqui. Só o primeiro presidente da província do Rio Grande do Norte, Tomás de Araújo Pereira, era daqui. Então nós temos um século de desconstrução de história. Eu, quando fiz o curso de biblioteconomia, eu escolhi para patrono da minha turma Basílio Quaresma Torreão, que é um cara que eu descobri lendo um livro do Homero Gomes chamado Cabra das Rocas. Então, o Basílio Quaresma Torreão foi presidente de província, era bibliotecário, foi bibliotecário com o presidente de província, herói da Revolução de 1817, criou a alfândega, o Corpo de Polícia e o Ateneu. Existem até hoje. Então, imagina o que seria a história do Rio Grande do Norte sem o Ateneu. Então, nós tivemos essa coisa na nossa história, que é essa anomalia. No século XX, nós tivemos 3 grandes governadores. Em seguida, que foi o Antônio José de Melo e Souza, que era um literário que escrevia com o pseudônimo Policarpo Feitosa. José Augusto Bezerra de Medeiros foi o homem que mais construiu escola primária no Rio Grande do Norte. E Juvenal Lamartine, que é um homem à frente do seu tempo, um homem que trouxe o feminismo para o Rio Grande do Norte e já tinha a cabeça da mulher assim projetada 100 anos à frente. Então, e depois o governo Aloysio Alves, que é uma pessoa que eu sou crítico, mas ele criou também a Fundação José Augusto. Mas de lá para cá, depois do governo de Djalma Maranhão, né, nós tivemos Djalma Maranhão com a campanha de pé no chão, também se aprende a ler, e o Aloysio Alves com Angicos, com Paulo Freire. Então o Rio Grande do Norte tinha tudo para avançar 100 anos, em 5. Mas houve uma desconstrução da história, a depredação do patrimônio do histórico. Mas o que é pior não é a imoralidade política, não é a roubalheira, não é o descaso, é o silêncio da população. A população só vai para a rua para cobrar passagem de ônibus, mas as nossas praças estão aí, relegadas a plano secundário. Morro de Mãe Luísa tem alguns projetos sociais que ninguém quer ir lá ver, e a própria UFRN, né, jogou fora o acervo da sua própria editora,
A TVU não digitaliza o acervo que tem. É um campus fantástico, mas que não é usado para a cultura popular. Inclusive, durante muitos anos era até proibido plantar árvore frutífera para não atrair imundiça dentro do campus. Você imagina a cabeça que nós temos. Então, se existe a letargia do povo, o descaso na universidade, a gente vai cobrar quem? Então, minha mãe sempre dizia, uma andorinha não faz verão. Eu sempre disse, e digo para a galera aqui de Natal, eu não quero fazer verão, eu quero veranear na minha sombrinha, entendeu? É o que eu tenho feito. Tenho depredado muito meu patrimônio pessoal, comprando livros caros, viajando, porque é tudo com dinheiro do meu bolso. Mas eu quero morrer pobre, desculpa a expressão, fudido, mas falando, gritando a minha verdade e dizendo para os políticos, se afastem de mim que eu não quero conversa com vocês. Você pretende iniciar alguma outra coleção? Você que já tem algumas coleções no seu acervo? Eu tenho uma sala no centro da cidade, onde até esse ano funcionou a editora, e era onde eu guardava meus periódicos, né, minhas revistas. Era uma sala só para minhas revistas, fora da minha casa. Eu quero transformar esse lugar numa filmoteca de filmes brasileiros. Então, eu comprei até com Cavi Borges lá no Rio vários VHS de filmes brasileiros, e eu tenho esse propósito de colecionar realmente, claro, só em VHS e em DVD, filmes brasileiros, porque eu não tenho condição de ter rolos 35mm, 16, não é? Mas eu ainda pretendo, de alguma forma, penetrar um pouco mais no cinema brasileiro, não só pelas pesquisas, mas ser um hobby pessoal mesmo. Tenho uma curiosidade muito grande de saber sobre a história do cinema brasileiro. Então vem mais uma coleção por aí. Já começou a ser feita, já tem alguns filmes lá, 100% brasileiros, documentários independentes também, porque eu quero também tirar coisa de grande circuito. Eu quero conglomerar o audiovisual norte-rio-grandense também. Já tem alguns filmes lá que eu achei da década de 70 e 80, caseiros. Então eu tenho muito orgulho de estar achando essas coisas. E eu já tenho um orgulho muito grande, Michele, que eu quero deixar aqui publicamente registrado, que é o carinho das pessoas que têm por mim, de ligarem, me convidando, ainda hoje, para me vender coisas, me dar. Tem aqueles que compram para dizer que tem e eu não tenho. Fico muito feliz por esse tipo de competição também, me deixa muito feliz. Gente que diz, eu tenho um livro que o Vandim não tem, eu me sinto até importante por causa disso. Mas o Salviano realmente foram 19 anos de martírio, mas hoje um martírio muito, muito gostoso de dizer. Vencemos. Pois é. Você falou que tem a intenção de mostrar mais o seu acervo, de colocar ele numa posição de destaque. Qual mais propostas você tem para fazer com o seu acervo, principalmente o acervo documental da memória do Rio Grande do Norte? Assim, quando eu comecei com a Azimuth, muita gente me cobrava por não ter acesso a documentos. Só que essas pessoas nunca aparecem nos lançamentos, né? Nunca compram. Então, eu sou muito cobrado. Faça um livro de fotografia de Natal na década de 10. Faça não sei o quê, faça um livro de mapas, faça um livro de cartografia de uma maneira mais ampla. Mas, para que depois, né? Eu tiro do meu bolso, vai vir um prejuízo depois. Então, eu tenho a intenção de abrir o acervo, não por uma questão de destaque, não uma questão de soberba ou de aparecer, mas mostrar que nós temos uma literatura rica, né? O Rio Grande do Norte é um dos estados que aboliu a escravatura primeiro e tem uma literatura negra muito rica, sabe? Nós temos personalidades incríveis na nossa história. O Rio Grande do Norte foi o estado que deu um rebento chamado Alípio Bandeira, que foi o homem que tirou o índio da condição de fauna brasileira. O índio fazia parte da fauna brasileira até o século XIX e ele deu os primeiros direitos aos índios no Brasil. Nosso primeiro arqueólogo, o Brasil, Angione Costa, norte-rio-grandense. Então, um homem mestiço que morreu sem saber quem era o pai, que era uma mistura de negro com índio, e venceu, entendeu? Então, eu quero resgatar não só os livros, eu não quero ficar mostrando um livro raro, eu quero mostrar como a vida daquelas pessoas são tão ricas quanto a obra que eles produziram, né? Isso quer ir além do produto em si, né? Mostrar realmente, contar a história daquele autor, daquela pessoa que produziu aquele produto, né? É porque eu sempre digo, uma história chama outra. Eu mandei vários livros de Salviano agora para a França. Por quê? Porque eu começo o livro falando um pouco sobre a história do cinema aqui no Rio Grande do Norte, e eu falo que um dia um balão estava sobrevoando Paris e um sujeito resolveu filmar o balão, e o balão explodiu. E foi o primeiro furo de reportagem da história do jornalismo mundial. E quem era o cara que filmou? Georges Méliès, o cara que fez Viagem à Lua, o homem que era o ídolo do Charlie Chaplin. E a história dele é tão rica que o Johnny Depp fez um filme chamado A Invenção de Hugo Cabret. Então, veja, uma história
puxa muito a outra, sabe? Eu fui conselheiro do Aeroclube aqui em Natal, infelizmente tive que sair porque eu queria brigar com o governo do estado, existia muita covardia lá dentro, mas descobri que o Mário de Andrade fundou o Aeroclube, está lá a assinatura dele, sabe? Na ata de fundação, junto com o Antônio Bento, que era um grande crítico de arte, que foi personagem do Macunaíma, trouxe o Mário de Andrade para cá. Então nossa história é muito rica, nós temos personagens incríveis na história do Brasil, de norte a sul, sabe? Nós tivemos um homem negro aqui, que era em Graxate, chamado Manuel André da Rocha, foi para o Rio Grande do Sul e criou o curso de Direito lá. Tem estátuas em homenagem a ele. Tem um município no Rio Grande do Rio Grande do Sul que leva o nome de norte rio-grandense negro, pobre, que saiu daqui para vencer na vida, sabe? Então, eu tenho muita vontade de escrever sobre outros personagens do Rio Grande do Norte, pesquisa que eu já tenho feito há 20 anos. Já viajei para o Acre para pesquisar, para o Rio Grande do Sul, sabe? Já pesquisei fora do Brasil também, graças ao acesso que eu tenho com pessoas fora. Então, mas eu só lamento muito que as pesquisas, de alguma forma, para a geração de hoje, está meio perdida, porque hoje tudo é como motor de busca, são 2 cliques para lá, 2 cliques para cá. O faro está se perdendo, de cheirar papel antigo, de ter o cuidado com o documento. Hoje em dia, o jovem, essa geração ansiolítica que nós estamos vivendo, infelizmente, não permite mais uma pesquisa assim. E você é otimista com relação à educação no Brasil? Nem pouco, eu sou muito realista, né? O Brasil matou Anísio Teixeira, foi achado morto no posto de elevador, o Paulo Freire teve que fugir daqui. Então, é muito bom estar discutindo a obra do Monteiro Lobato agora, o racismo na obra dele. Né? Na época não existia o crime de racismo, mas era um homem que eu cheguei a conhecer o acervo dele em São Paulo, graças a um empresário que o comprou. Ele é um grande fomentador do livro. Mas quando você fomenta um livro, você também dá chance das pessoas criticarem a sua própria obra. Né? O Monteiro Lobato fez isso. Ele deu a chance de pessoas poderem criticar a obra dele hoje. Porque existem muitos filhos do Monteiro Lobato por aí. Eu não comecei a minha vida literária lendo o Monteiro Lobato, porque eu sou um cara um pouquinho atemporal assim, eu já comecei a ler coisas de épocas diferentes. Ninguém acredita, mas eu tenho 35 anos ainda, até dia 9 de agosto. Mas então, eu não sou otimista porque a população não quer educação. A população destrói as escolas. Lá no Japão, uma criança, ela come na sala de aula porque lá é o refeitório dela, ela vai começar a ter uma relação com a sala de aula. As crianças japonesas usam a mesma bolsa, igual para todo mundo, durante anos, porque elas aprendem a ter o zelo, a devoção com a coisa, o objeto. Brasileiro não. No Brasil você viu um painel do Portinari furado com ar-condicionado. Dentro do palácio que funcionou o Ministério da Cultura no Rio de Janeiro. Você vê a depredação animalesca mesmo. E a população faz o quê? Para a gente finalizar, Vandir, eu queria que você contasse para todos o que é memória para você. Assim, memória é minha vida, acima de tudo. É o que me move, é o que me faz acordar todo dia, é o que me fez sair de uma cama. Eu passei um ano da minha vida em cima de uma cama, muito debilitado, e o que me fez sair de lá foi terminar a pesquisa do Salviano e poder esfregar minha felicidade de volta na cara de muita gente. E dizer que essa coisa do Brasil de ficar se vitimando, dizendo que não tem nada, que não pode. Eu acho estranho, tem muito brasileiro que tem R$300 para gastar de cerveja no final de semana, mas não tem para comprar um livro. Não sou contra. Acho que o brasileiro pode gastar o dinheiro dele em que ele quiser. Agora, acho que um discurso meio hipócrita. Existe o comodismo do brasileiro. Você chama um escritor para falar da própria obra, ele vai numa escola. Mas só para montar um estante ou doar um livro, ele não vai. Então, memória, a França, que é um país maravilhoso em teorizar a memória, você acha muito livro sobre memória social. O que é transformar um espaço? Você imagina você andar numa praça e saber que 200 anos antes de você nascer, uma mulher morreu ali para dar chance de você falar hoje. Você não vai cuspir naquele lugar, você não vai urinar, nem defecar naquele lugar, você vai brigar para aquele lugar. Você vai ter o seu ímpeto de fazer o que muita gente está fazendo hoje, que é derrubar estátuas que ferem princípios básicos de inteligência. Pessoas que mataram, que escravizaram povos, serem ufanadas. Então a memória é isso. A memória, o Paulo Leminski dizia, militar me limita. Eu odeio gente que fala que é militante. Até uso corriqueiramente essa terminologia enquanto eu não acho uma melhor. Mas a memória é uma gasolina de altíssima octanagem na sua corrente sanguínea. Faz você andar para frente. E você não é acreditar, é você fazer a sua parte. Mas em relação à educação no Brasil, a gente tem que voltar ao século XIX ainda. Eu tenho uma ementa lá em casa do Ateneu de 1898. E você vê o que é que um aluno estudava. Química, cosmografia.
Imagina, você pergunta para um universitário hoje quais são os planetas do nosso sistema solar. Duvido que eles saibam, né? Quanto muito eles podem dizer que Plutão já foi planeta por causa da banda, né? Talvez. Não sabem. Então, a nossa educação aqui do Rio Grande do Norte foi de vanguarda, mesmo. E hoje não é muito diferente do resto do Brasil. Uma retaguarda, e eu acho que agora com o Brasil, com esse governozinho maravilhoso, genocida e criminoso que nós temos, vamos andar muito para trás ainda. Agora vai começar o processo de destruição. Não é mais de relegar plano secundário, não é mais de abandono. Agora é destruição ostensiva. Vandir, muito obrigada pela oportunidade. Queria que você deixasse uma palavra final, um agradecimento. Foram 19 anos de pesquisa, né? Então acredito que tenha passado muitas pessoas pelo seu caminho, no qual você queira deixar um agradecimento. Bom, primeiro eu quero agradecer a minha mãe, que é a pessoa mais louca que eu conheci na minha vida, por ter criado um filho vagabundo que não gostava de ir para a escola, mas gostava de passar o dia lendo, ouvindo música, e acho que ela não se arrependeu do filho que teve. Só acho que meu temperamento é um pouquinho explosivo, mas ela sabe que a explosão, minha explosão não é destrutiva, ela é construtiva e está aí um estilhaço dela. Eu quero agradecer muito a quem faz cinema no Brasil, a quem trabalha com memória, porque essa droga maravilhosa só sai da pessoa quando ela morre, e eu acho que uns 100 anos depois que ela morre, porque a obra fica, ela é estudada. Quero agradecer muito aos jovens estudantes, porque infelizmente a nossa pesquisa está nas academias, mas eu quero agradecer especialmente ao jovem que pesquisa cinema brasileiro, que vai a fundo, que lê, que entrevista pessoas. Quero agradecer muito a quem publica, os meus colegas editores também, lá no Rio, São Paulo, os que trabalham também de maneira independente, artesanal. Quero agradecer muito a pessoas, como eu já falei aqui, o Cavi Borges, que mantém o cinema brasileiro aceso. Acho que o Cavi já devia ter sido homenageado muito no Brasil pelos governantes. Acho que muitos estados deveriam ter exemplos como o do Cavi. Quero agradecer a todo mundo que me dedicou o seu tempo para falar sobre o Salviano. Todas estão aqui no meu livro. Algumas, infelizmente, já partiram, mas partiram com o meu agradecimento já em vida. Todo mundo que incentivou. E eu não posso deixar de agradecer, em especial, a pessoa que começou essa loucura todinha, que se chamava Francisco Sérgio Moreira, o maior mestre que eu tive no cinema, o cara que começou a pesquisa comigo, que me abriu todas as portas e que, infelizmente, resolveu, por conta própria, deixar de viver, mas ele plantou a semente do cinema no coração de muita gente, foi o nosso maior restaurador. Eu nunca vi ninguém falar sobre cinema brasileiro, sobre película, com tanto brilho no olhar, com tanto amor, e era um cara como eu que também falava, batia de frente. E também quero agradecer muito à Cinemateca do MAM, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, por estar começando uma nova história agora, levando o seu acervo para um lugar digno, na Rua do Senado. Quero agradecer muito a colecionadores no Brasil que colecionam cinema, que colecionam de tudo. O colecionador no Brasil é herói. Então, se pesquisar no Brasil, se cinema brasileiro, como eu digo, set de filmagem é trincheira, que bom o Brasil ainda ter guerrilheiros que guerrilham com documentos, e não com armas nem com violência. Então, quero agradecer a você, Michele, a Cropping, a toda essa galera maravilhosa aqui que proporcionou esse encontro em alto nível. Se alguém que estiver vendo esse depoimento tiver documentos relativos ao Rio Grande do Norte, fotos, livros, discos também brasileiros, documentos de uma maneira geral, pode entrar em contato com o e-mail tabuademaré@editora.gmail.com, que eu também terei a oportunidade de ir em loco, analisar o material e comprar com muito prazer. A obra Salviano Cavalcante de Paiva está à venda pela editora Tábua de Maré através do contato tabuademaré.editora@gmail.com.